Está no ar. Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo, aqui pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, transmissão também pela Altivia TV da internet e pelas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, tudo no ar, tudo ligado, tudo à sua disposição para você acompanhar essa nossa jornada de hoje, terça-feira, até 13h. A gente quer você aí curtindo, comentando, compartilhando a nossa transmissão, falando aí dos nossos trabalhos, envie mensagem também para o nosso WhatsApp, com perguntas aos entrevistados de hoje, 973350038, 973350038, meio-dia em ponto. Minha gente, eu sou o Mauro Friesman, vamos apresentar os nossos convidados de hoje para análise e debate dos temas aqui propostos. Eu começo aqui trazendo aqui para a nossa bancada, Dr. José Carlos Blatt, promotor de justiça, professor universitário. Dr. Blatt, bem-vindo. Seja bem-vindo aqui ao Gente que Fala mais uma vez com a gente, tudo bem? Problemas com a conexão do Dr. José Carlos Blatt, ele não está nos acompanhando. Está ouvindo, Dr. Blatt? Acho que não, né? Vamos seguir aqui com a apresentação dos demais participantes da nossa bancada do programa Gente que Fala de hoje. César Romão, escritor, palestrante, especialista em gestão de pessoas nas áreas de motivação, estratégia, marketing, liderança, educação, vendas, carreira e empreendedorismo. Tudo bem, César? Bem-vindo. Tudo bem, Mauro? Prazer, muito prazer estar aqui no Gente que Fala. Vamos seguir aqui com a apresentação também do Dr. Vinícius Bicalho, ele é especialista em imigração, impostos federais e negócios internacionais, licenciado nos Estados Unidos. Ele está nos Estados Unidos, em Orlando, na Flórida, neste 4 de julho, feriado por lá, dia da independência dos Estados Unidos. Tudo bem, Vinícius? Doutor Vinícius, bem-vindo. Olá, Mauro. Prazer estar aqui com vocês. Espero que a gente tenha um papo agradável durante essa hora e espero colaborar com o debate. Muito obrigado. Independência dos Estados Unidos, 1776, são 247 anos, é isso? Exatamente. Hoje é um dia que o país para completamente, nada funciona, então é um dia especial para os americanos. Muito bem. Também com a gente o doutor Sérgio Jafé, advogado e especialista em direito imobiliário, autor do livro Ser Síndico Não é Padecer no Condomínio. Doutor Jafé, bem-vindo, boa tarde. Obrigado pela presença sempre com a gente. Boa tarde, Mauro, boa tarde, Pedro, boa tarde, Zenilda, ao querido Fausto Camunha. Gostaria de agradecer novamente pelo convite de participar desse programa que é realmente um veículo de utilidade pública e sempre informando o público, trazendo bons debates, boas trocas de ideia. É um prazer estar aí de novo. Obrigado pela presença, doutor Jafé. Eu vou apresentar novamente aqui o doutor José Carlos Blatt, promotor de justiça, professor universitário. Acho que agora a conexão está refeita. Tudo bem, doutor Blatt? Tudo bem, Mauro? É um prazer estar aqui no programa Gente que Fala, mais uma vez, uma honra, né? Meu abraço ao Fausto Camunha, a Zenilda, toda a equipe, né? E aos queridos convidados hoje aí para esse debate. Uma boa tarde a todos. Vamos lá, boa tarde a todos. 12:03, nosso primeiro assunto de hoje, nesta terça-feira no programa Gente que Fala. Vamos dizer que os governadores e prefeitos começam a desembarcar hoje em Brasília para pressionar deputados por mudanças no parecer da reforma tributária. Apesar das muitas divergências em relação ao projeto, há ao menos um consenso. Todo mundo acha que vai sair perdendo a arrecadação. Estados e municípios se opõem principalmente à criação do Conselho Federativo, colegiado que vai gerir o futuro Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, por temerem perder autonomia na gestão dos recursos. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, já não garante que a matéria seja votada até a próxima sexta-feira, agora dia 7, como ele estava pretendendo, como ele estava imaginando que fosse ocorrer. Vamos ver como é que vai ser o andamento aí pelos próximos dias. Doutor Blatt, eu começo com o senhor a respeito desse tema.
sempre aquela gritaria quando o assunto é reforma tributária. Ninguém quer perder, todo mundo quer ganhar. Então, prefeitos e governadores desembarcando por lá hoje. Os de São Paulo, né? O governador Tarcísio e o prefeito Ricardo Nunes também estarão por lá. Seu entendimento, será que as coisas vão avançar ou não? Porque toda vez que tem reforma tributária, como eu já destaquei, tem essa gritaria, ou não sai nada ou sai pouca coisa. Eu acho que a reforma tributária é um assunto extremamente complexo, né? Primeiro, que ninguém mora na União, ninguém mora nos estados, todo mundo mora nos municípios. E são os municípios, normalmente, os mais prejudicados com relação à distribuição dos tributos, né? Boa parte disso fica na União e, obviamente, vai ser muito complicado o Congresso Nacional abrir mão, né, dessa questão referente às verbas, né, que são destinadas através aí das emendas orçamentárias, aonde os deputados, enfim, os senadores conseguem ter aí o legado político em seus estados e respectivos municípios. Então, a discussão, tecnicamente falando, é óbvio, né, que parte das receitas, né, arrecadadas nos municípios deveriam permanecer nesses municípios para suas efetivas benfeitorias, mas boa parte disso fica na União e, obviamente, isso acaba causando uma caravana, né, diária de governadores e prefeitos e também deputados, de uma maneira geral, né, para buscar aí os favores políticos em troca de valores relacionados ao orçamento. Então, se a reforma tributária fosse vista tecnicamente, né, como um instrumento, né, para dar subsídios necessários às políticas públicas dos municípios, né, certamente essa reforma tributária sairia do papel. Porém, a questão aqui é a velha história, né, do dinheiro e poder, né? Então, quanto mais dinheiro, mais poder. Então, é difícil abrir mão desse dinheiro com relação à União, né? Porque certamente vai abrir mão, infelizmente, né, do poder. César Romão, nesse raciocínio do Dr. Blatt, né, a reforma tributária sempre não é vista de forma técnica, é mais na base ali do poder, na base do o olhar político a respeito, né? O que deve acontecer na sua avaliação? Mauro, Dr. Blatt, prazer em revê-lo aqui no Gente que Fala, viu? A reforma tributária no Brasil ela é uma história sem fim. Eu não acredito que a gente vai ter um final agora, já. E ela é uma eterna promessa que faz muita coisa política caminhar. Então, é uma promessa poderosíssima, onde você consegue amealhar apoios políticos de todos os municípios, dos estados, né, com essa promessa. O Brasil, lamentavelmente, hoje, o Brasil só perde para a Ilha de Malta em arrecadação de impostos, né? O Brasil arrecada aí 34%, a Ilha de Malta 35%. Mas eu não vejo o problema na arrecadação ou no percentual, eu vejo o problema na administração. O que a União faz com o imposto que é preocupante. Se esse tributo todo voltasse para a sociedade, eu acredito que nós não estaríamos nem discutindo uma reforma tributária, essa é a questão. Então, hoje, aí você fala assim, não, mas volta. Volta como? Nós temos filas e mais filas para cirurgia em hospitais. Nós temos filas e mais filas para colocar uma criança numa creche. E por aí vai. Então, a distribuição num país como o Brasil, uma distribuição de tributo é um pouquinho complicada, porque você tem municípios que vão arrecadar muito e você tem municípios que arrecadam pouco e precisam de ajuda. Então, você precisa auxiliar esses municípios menores também, que precisam de auxílio. Então, não dá para ser uma distribuição uniforme, mas essa história sem fim só terá um fim o dia que realmente a sociedade tiver de volta esses tributos todos que a União arrecada. Vinícius Bicalho, também nesse raciocínio do César Romão, o que ele relatou é o que está posto
em cada família, o que está posto em cada mesa de bar, todo mundo que se reúne para conversar, as pessoas não falam do imposto necessariamente, mas falam do serviço que deveria voltar com base nesse imposto. Se voltasse, não precisasse pagar educação, não precisasse pagar saúde, enfim, estava tudo bem, né? E é isso que não acontece, né? Então, a gente tem que ouvir o Estado falar também, não só na devolução disso em serviços, mas no corte dos gastos, naquela redução das despesas, enfim, controle da corrupção, é tudo isso, porque senão não adianta uma reforma tributária. Sim, Mauro, eu concordo com o que você ponderou, o Dr. Blatt, César, enfim. Eu acho que o grande problema da discussão de reforma tributária no Brasil é que sempre a discussão ela se dá de uma maneira rasa, todo mundo querendo ver qual o tamanho da sua fatia no bolo. E a discussão teria que ser mais profunda. Primeiro, nós deveríamos ter impostos justos e razoáveis, de maneira que estimulasse, né, tanto o contribuinte, pessoa física quanto jurídica, colaborar, se formalizar, que nós temos uma informalidade enorme no Brasil. Em contrapartida, a gente tem que estimular a atividade produtiva. Muitas vezes o imposto ele desestimula o empresário a crescer. A gente tem um sistema tributário que, quando você está dentro da faixa do Simples, você tem uma série de benesses. Quando a empresa começa a se desenvolver, ela passa a ter um enquadramento que muitas vezes é melhor que ela se torne uma empresa menor do que crescer e ter uma atividade mais abrangente. E outro ponto, que eu acho que é o ponto determinante, é a percepção da sociedade dos impostos. Eu sempre falo, você nunca discute se o imposto é alto, baseado única e exclusivamente verificando a alíquota desse imposto. Você deve verificar a contrapartida que a sociedade recebe. Se os impostos são altos, mas os serviços públicos são de qualidade, não se discute. Agora, o que eu vejo no Brasil é que a gente paga muito e recebe muito pouco em troca. Então, eu acredito que a reforma deveria aprofundar um pouco mais. Você tocou num ponto, Bicalho, que faz a gente pensar o seguinte: as empresas que acabam ficando com medo de crescer por causa da mudança de patamar. Você pega o microempreendedor individual, ele só pode faturar no ano R$81 mil, isso dá 6 mil e poucos reais por mês, né? E tem um projeto no Congresso para aumentar isso para 130 mil, mas o negócio também não anda. Então, o microempreendedor individual, ele fica ali preso. Ele sabe que se ele passar de 80 mil, ou 81 mil, ele vai ter que pagar ali uma multa, um valor ali pela diferença, pelo excedente. Isso vai começar a comprometer o lado dele. Então, ele se segura para não crescer, não é? Exatamente. É inevitável, né, fazer um paralelo do país que eu moro com o Brasil. Eu observo que nós temos um único regime tributário. Então, esse regime, naturalmente, ele é um regime que estimula que a empresa cresça e, em contrapartida, existe um estímulo de crédito ao empreendedor. Óbvio que é o crédito responsável, o governo não sai injetando dinheiro para que as pessoas façam loucura, mas a pessoa que quer empreender, quer produzir, vai gerar imposto, vai gerar emprego, vai colaborar para o desenvolvimento econômico e social, há um incentivo governamental muito grande. Então, a minha visão é que a discussão tributária do Brasil, a gente não pode se prender à alíquota. Nós temos que ver qual é a alíquota e qual a contrapartida. E hoje o que nós temos são alíquotas altas e contrapartidas baixíssimas para a sociedade. Doutor Jafé, se olhar sobre esse tema, os prefeitos, os governadores em Brasília ali para tentar ali alguma mudança, né, no parecer da reforma tributária, cada um puxando para o seu lado, nessa briga de ganha-ganha, onde não vai ter ganha-ganha. Sempre alguém vai ter que, ou todo mundo, ou alguém vai ter que abrir mão um pouquinho e perder para o negócio andar e as coisas funcionarem melhor no Brasil. Seu entendimento, aliás, sobre uma área, inclusive, onde os impostos incidem bem forte, que é a questão dos condomínios, né? Olha, eu gostaria Mauro, de também concordar com as explicações, as considerações tecidas aí pelos demais participantes, ricos participantes deste debate de hoje, né, com ideias muito claras, das quais eu partilho. Mas a minha preocupação não é só isso, não. Vamos dizer que haja essa aprovação da reforma tributária, lógico, ela nunca vai ser aprovada da forma que se deveria, como todos falaram, inclusive você, que sempre vai ter o empurra-empurra, o ganha-ganha, alguém acaba ganhando, alguém acaba perdendo, só que, na verdade, sempre o povo brasileiro acaba perdendo. A minha preocupação também é com a insegurança jurídica que hoje reina no país.
Por quê? Porque você aprova uma reforma tributária hoje, quem garante que o STF não vai interferir mais tarde, pouco mais tarde? Veja, até acho que o doutor Blar, que atua na área do direito, como eu, e como promotor, e que já enfrentou vários processos de todas as naturezas, acho que inclusive também deve ter entrado muito na área tributária. Veja bem, hoje você tem no STF a maculação do trânsito em julgado, ou seja, as decisões agora, determinadas decisões proferidas no âmbito tributário, elas não transitam mais em julgado. Ou seja, a minha preocupação é que essa reforma tributária seja amanhã questionada por algum partido mal intencionado e o STF acabe alterando o texto da lei, porque é o que está fazendo hoje. Hoje você tem uma Corte Suprema que entra em tudo, em todas as áreas. Então, tem que haver um mecanismo, inclusive, para proteger aquilo que vier efetivamente ser aprovado, acordado entre os entes do município, do Estado e da própria União. E não pode haver amanhã interferência, essa insegurança jurídica que hoje perdura, que hoje passou a existir, né? Não perdura, passou a existir de 2, 3 anos para cá. Hoje nós temos essa insegurança jurídica. E, para mim, isso vai afetar até mesmo essa reforma tributária, que esperamos que saia para o bem da nação, né? E que realmente aumente a contraprestação do poder público com o privado. Porque só se paga impostos aqui e não há contraprestação. A contraprestação aqui é irrisória. Doutor Blatt, bem brevemente, o senhor quer concluir o raciocínio aqui do doutor Jafé? Bem breve, por favor, e a gente já passa para o próximo. Doutor Sérgio Emílio Jafé, né? Muito bem ponderou, assim como o Vinícius, o César. A questão do custo Brasil, né? O custo Brasil hoje é algo que afugenta, inclusive, os nossos futuros investidores. Custo Brasil, com mais de 50 impostos aí colocados em todas as esferas. Essa questão de que a reforma tributária é um assunto que sempre vem à tona quando há algum tipo de negociação política partidária de interesse dos caciques, né, que estão há muito tempo em Brasília. E o custo Brasil agora tem mais um ingrediente que o doutor Sérgio acabou de colocar aqui, de maneira brilhante, que é a questão da insegurança jurídica, né? Coisa julgada para muitos assuntos, infelizmente, né, é algo que não se vê mais, né? Então, a insegurança jurídica na área tributária, na área trabalhista, na área penal, na área civil, enfim, a todo tempo temos inovações para atender outros interesses que não aqueles que estão nos códigos, né, que estão na legislação, mas sim por conta de grupos de interesses econômicos e de toda a ordem, interesses políticos. Infelizmente, isso é algo a ser vencido também. De nada adianta colocar essa reforma tributária em pé, né, porque sempre haverá um meandro, sempre haverá ali uma lacuna para alguém entrar com uma ação, né, para ser julgada no Supremo Tribunal Federal, no STJ ou em alguma outra corte, e, obviamente, colocar por terra e trazer, mais uma vez, um pouquinho mais de prejuízo à população brasileira. 12h18, programa Gente que Fala no ar, aqui pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, também transmissão pela UTV, a TV da internet e pelas nossas redes sociais. Vamos ao próximo tema, para dizer que durante a cerimônia de divulgação do relatório de recomendações para o enfrentamento ao discurso de ódio e ao extremismo no Brasil, o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, criticou, sem citar nomes, as recentes declarações do pastor André Valadão, que incitou seus fiéis a matarem pessoas da comunidade LGBT e criticou também fundamentalistas que usam a fé para propagar o ódio. Segundo o ministro Silvio Almeida, a falsa proposição da religiosidade não pode ser usada como escudo para cometer crimes. Essas pessoas não estão acima da lei e prestarão contas com a justiça brasileira. Doutor José Carlos Blatt, a respeito desse tema,
que esse episódio nos revela? Que tipo de crime o pastor André Valadão cometeu? Ele voltou atrás, disse que não foi nada disso, disse que a imprensa interpretou errado, a culpa é sempre da imprensa, enfim. O que pode acontecer e sobre o próprio discurso também do ministro Silvio Almeida, sua avaliação? Eu acho que, em primeiro lugar, né, a questão transcende a grupos religiosos. Hoje em dia, a disseminação do ódio está não só na fé, mas também na política, né? Então, nós temos visto aí os grupos, né, tanto de esquerda quanto de direita, se degladiarem, alguns casos, inclusive, de incitação ao ódio, e alguns outros casos, inclusive, levando à morte de correligionários, né, seja de direita ou seja de esquerda, e, obviamente, essa trupe que se diz aí religiosa, aonde colocam esse discurso que mais parece um discurso da Alemanha nazista, né? Ou seja, colocar a discriminação de toda a ordem, né? De uma maneira a incitar todos os seus fiéis, né? E mais, toda uma rede social, as redes sociais, para praticar crimes, ou seja, matar pessoas, né? Por conta da sua preferência ou opção, seja religiosa, seja sexual, seja de time de futebol. Nós estamos vivendo hoje, Mauro, na minha opinião, assim, tempos muito estranhos, né? Ou seja, a radicalização. Eu não posso ter mais uma opinião. Ter uma opinião contrária se revela como sendo algo que eu vou fazer inimigos imediatamente. Ou seja, ou as pessoas pensam iguais, né? Ou são inimigas, né? A humanidade está emburrecendo, a humanidade está se transformando, né, em algo que nós já passamos, né, nos tempos da Idade Média, né, da Idade Antiga, né, em pessoas embrutecidas, né, ou seja, sem opinião própria, né, sem poder efetivamente externar a sua posição. Isso leva aos radicalismos. Esse cidadão que incitou, né, os seus fiéis a matar pessoas, né, e parece que isso foi cometido nos Estados Unidos, né, salvo o melhor juízo, eu acompanhei lá, obviamente, vocês podem ter certeza absoluta, né, que ele será punido, né? Lá tem coisa julgada, lá o cidadão que pratica crime vai para a cadeia, cumpre pena, não tem saidinha, né? Então, as pessoas, obviamente que lá o índice de criminalidade é alto, mas as pessoas respeitam as leis e as autoridades. Aqui no Brasil, se fosse aqui, certamente esse cidadão já teria ali um benefício para responder o processo em liberdade, ao final um habeas corpus, trancando a ação penal, né? E ele certamente continuaria com esse discurso de ódio. Eu acho que se nós não passarmos a mudar, né, o comportamento, né, de toda uma sociedade, das autoridades, para a efetiva aplicação das leis, né, seja nesse discurso de discriminação racial, seja nesse discurso de discriminação com relação às opções sexuais, seja no discurso com relação à opção política, né, nós aqui no Brasil estamos afundando, né, ou seja, estamos nos transformando numa sociedade apática, né, e extremamente brutalizada, né? Eu acho que são tempos efetivamente estranhos, infelizmente. Eu vejo isso diariamente, quando caem na minha mesa representações onde as pessoas não estão mais preocupadas com a questão de corrupção, isso ou aquilo, mas é porque pertence ao grupo A, ou pertence ao grupo B, ou porque disse algo. Eu vi isso outro dia em sala de aula, gente, uma professora de direito penal, eu sou diretor lá da Universidade 9 de Julho, diretor acadêmico, coordenador acadêmico, e uma professora fazia lá um exemplo acerca de crimes sexuais, e fez um exemplo de crimes sexuais envolvendo homem e mulher. Havia uma senhora, né, que era homossexual, que se levantou e começou a gritar com a professora porque não tinha feito um exemplo com duas mulheres ou com dois homens, enfim, a professora estava meramente buscando ali um exemplo e tal. Então, nós vemos o discurso de ódio em todos os lados. Agora, esse cidadão aí, que fez essa asneira, né, praticou crime, né, incitando a população, né, incitando os seus fiéis a matar pessoas,
vocês podem ter certeza, eu estou absolutamente tranquilo e feliz que lá nos Estados Unidos ele será condenado e cumprirá a pena integralmente no regime merecido. É justamente porque isso aconteceu nos Estados Unidos, e mais exatamente em Orlando, que é onde está o doutor Vinícius Bicalho. Eu queria ouvir o doutor Vinícius a respeito disso. Como é que repercutiu toda essa questão aí do pastor André Valadão, doutor Vinícius? Olha, Mauro, ontem eu vi a notícia, na verdade eu vi a fala, mas eu não consegui enxergar o contexto. No mínimo, extremamente infeliz, né? O que me preocupa muito nos tempos que estamos vivendo hoje é a incapacidade que as pessoas têm para lidar com a divergência, com o diferente. E a agressividade, a cada dia que passa, ela aumenta. Eu acho que a palavra que resolve todo o problema, seja de conotação religiosa, conotação de gênero, opção sexual, enfim, ideias políticas, chama-se respeito. A partir do momento que a gente respeita a posição do outro, você dá ao outro a possibilidade dele divergir, pensar e agir diferente de você. Naturalmente, isso aconteceu, me parece, ontem à noite. Eu ainda não consegui ter toda a noção da repercussão, porque hoje é o principal feriado americano, 4 de julho. Para se ter uma ideia, é um feriado tão importante aqui nos Estados Unidos que eu sequer consigo entrar no prédio do escritório. O prédio fecha, em razão do nível de patriotismo que eles têm. Tudo está absolutamente fechado. Mas, aqui nos Estados Unidos, você tem a completa liberdade de expressão, desde que você não faça apologia a crime, né? Então, naturalmente, se houve algum ponto que ultrapassou os limites legais e, numa visão superficial, existem alguns indicadores, naturalmente vai responder com todo o direito de defesa, mas se cometeu crime, vai responder e cumprir pena. Quero ouvir rapidamente também o César Romão, porque o ministro Silvio Almeida, César, ele falou no sentido de que o ódio está sendo usado hoje em dia como mercadoria, né? Muitas vezes as redes sociais ganham dinheiro, né? Ou seja, é um poder econômico aí transmitindo a questão do ódio, né? Mauro e queridos colegas aqui de programa, a gente está caminhando para o que eu chamo de obsolescência programada da convivência humana. Nós estamos ficando obsoletos na nossa convivência. O maior desafio do ser humano, desde o início da humanidade, sempre foi a coexistência. A coexistência, ela define a nossa diversidade. Ela faz com que a gente consiga habitar, né, em vários ambientes. Hoje isso não existe mais. Existe essa coisa do convencimento de que o outro é ruim para mostrar que eu sou bom. Então, aquele não presta, eu é que sou o bom, e para eu ser bom, eu preciso radicalizar em relação a outros. Eu vejo isso de uma maneira muito triste, e eu não tenho visto assim algo concreto aqui no Brasil, porque não é só a punição de quem é radical em alguns temas, ou de quem é racista, que vai resolver esse problema. Esse é um problema de cultura, de coexistência dentro da nossa nação, e nós precisamos achar uma saída para isso, para que a próxima geração ela não venha assim, para que essa geração que está crescendo hoje não cresça com esse ódio. As guerras no Oriente, elas nunca terão fim. Sabe por quê? Porque a criança é ensinada a odiar quem está do outro lado do muro. A criança é ensinada a odiar aquele povo que jogou uma bomba lá e matou um parente dela. Já a criança. E nós não podemos passar isso para a nossa geração futura. Eu vejo isso com muita preocupação, Mauro, e não tenho notado nada que possa amenizar essa situação. 12h28, programa Gente que Fala no ar. A gente está aqui pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, transmissão também pela Altivia TV da internet e pelas redes sociais. Próximo tema. Após alguns anos adotando leis bastante rígidas em relação à imigração, os Estados Unidos vêm sofrendo um efeito bastante curioso dessa política, a alta da inflação. Dados econômicos mostram que a falta de imigrantes tem contribuído para o aumento do custo de vida americano.
Com menos trabalhadores disponíveis, as empresas precisam aumentar os salários, o que reflete nos preços. Segundo o presidente Joe Biden, a imigração pode ser uma força impulsionadora do crescimento econômico, da inovação e da diversidade cultural, desde que seja gerida de forma responsável e inclusiva. Alguém imaginava isso, doutor Bicalho? A inflação americana por conta da falta de imigrantes legalizados? Mauro, é muito interessante porque existem diversos estudos aqui nos Estados Unidos que demonstram que a imigração é superavitária economicamente para os Estados Unidos. Existem alguns dados que eu vou compartilhar aqui que eles são impactantes. Da população dos Estados Unidos, 13% é composta por imigrante. A força de trabalho representa 18%, ou seja, o imigrante está mais envolvido no mercado de trabalho do que o americano. As empresas abertas nos Estados Unidos, 25% são de imigrantes, ou seja, o imigrante empreende mais. Aí, muitas vezes, nós nos deparamos com alguns discursos. Mas o imigrante só faz o trabalho marginal. Não. Se você pegar a lista dos 500 maiores milionários americanos, 45% são imigrantes. O grande ponto nos Estados Unidos é porque nós temos dois tipos de migração. A migração legal, que no ano passado representou 1.600.000 imigrantes para os Estados Unidos que vieram legalmente morar nos Estados Unidos. E a imigração ilegal, especialmente a que vem da fronteira com o México, que no ano passado representou a entrada de 2 milhões de imigrantes ilegais nos Estados Unidos. Eu brinco sempre que os Estados Unidos têm duas taxas de natalidade, os que nascem aqui nos Estados Unidos e os que imigram para os Estados Unidos. Então, o grande desafio da legislação americana é conseguir repelir a imigração ilegal de pessoas que muitas vezes vêm e não cumprem as determinações da lei e tentar estimular a imigração que é legal. É um desafio enorme e um problema de difícil solução, porque tem uma série de nuances, tem questões humanitárias, questões profissionais, mas já é de conhecimento público que a imigração é superavitária e é economicamente importante para os Estados Unidos. É um bom momento para os brasileiros buscar os Estados Unidos para morar, para viver mesmo, uma vez agora que o governo Joe Biden está tentando rever essa questão? O momento que nós vivemos atualmente é o momento de maior procura por brasileiros que desejam migrar para os Estados Unidos de forma legal. Existe uma política americana onde os Estados Unidos quer o bom imigrante. Eu falo bom imigrante, é um imigrante que tem uma boa formação profissional, que deseja empreender, que tem um bom conhecimento dentro da sua área de atuação. Existe uma série de vistos específicos para isso. Então, são profissionais graduados, a gente fala que é uma verdadeira fuga de cérebros, ou seja, a América ela é aberta para o profissional que tem uma boa trajetória profissional. E seja do Brasil ou de qualquer país do mundo, é um ambiente extremamente promissor para esse profissional. Então, é um momento que muitos brasileiros estão procurando migrar para os Estados Unidos. Agora, o que não faltam são tipos de vistos, né, nos Estados Unidos, são quase 200, né? Como é que isso funciona? Como saber exatamente o visto ideal, legal, correto? Sim, Mauro, nós temos 187 tipos de vistos. Vistos começam desde o visto de turismo, vai ao visto de investidor, visto para quem quer estudar, trabalhar, vistos de asilo de pessoas que são perseguidas, para profissionais qualificados. O importante é você identificar qual visto é mais adequado para o seu perfil profissional. A gente tem até uma brincadeira no escritório, a gente fala que não é o imigrante que escolhe o visto, é o visto que escolhe o imigrante, porque na hora que nós fazemos a avaliação migratória, naturalmente tem aquele visto que se adequa exatamente ao perfil daquele profissional. O visto que escolhe o imigrante, porque às vezes o imigrante imagina uma coisa e aí ele vai ver, não se enquadra naquilo que ele pensou. Exatamente. Então, essa triagem, essa avaliação inicial por um advogado experiente na área, ela é fundamental, porque quando você escolhe o visto adequado, as suas possibilidades de sucesso são muito maiores, porque você vai ter naturalmente condições de preencher todos os requisitos americanos. E o escrutínio da imigração americana, na hora de conceder um visto ou não, ele é grande, ou seja, tem que estar com o processo totalmente articulado e alinhado com as disposições legais. As nossas formações aqui profissionais, elas são bem aceitas nos Estados Unidos, os diplomas aqui das nossas instituições? São aceitos, sim. Tem uma diferença. Eu falo sempre que no processo migratório, o americano ele quer o seu conhecimento.
Ele não quer a sua licença, até porque todo profissional licenciado ele vai ter que passar por um processo de revalidação. O médico no Brasil não é médico nos Estados Unidos, o dentista, o advogado, o engenheiro. Mas, com a carga horária que você cumpriu na sua universidade, cumprindo alguns requisitos legais, você consegue naturalmente exercer sua profissão. Então, no meu caso, eu sou advogado, me graduei no Brasil, tenho mestrado no Brasil e aqui nos Estados Unidos, e tive que fazer o exame de ordem nos dois países, né? Tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, posso exercer minha profissão livremente. O mesmo acontece com medicina, odontologia, engenharia, ou seja, você tem condição de exercer sua profissão aqui. Então, a formação no Brasil, ela te alavanca para o exercício profissional nos Estados Unidos, mas você tem que cumprir a questão da licença profissional. O mesmo aconteceria com um profissional estrangeiro no Brasil. E para outro tipo de mão de obra que não de profissional liberal, não advogado, não médico, enfim, como é que tem sido a aceitação das formações? Existem também vistos para esses profissionais. Tem os vistos para os empreendedores e para as profissões que não são mão de obras qualificadas. Esse é o nome que a imigração americana confere. São funções operacionais. Para essas funções, normalmente, uma empresa americana ela precisa demonstrar para o governo que ela não consegue contratar mão de obra nos Estados Unidos e o governo autoriza ela a buscar essa mão de obra fora do país. Hoje, o desemprego nos Estados Unidos ele está em torno de 3%. A gente vive um pleno emprego. A gente tem uma dificuldade muito grande de contratação de mão de obra. Isso é um sentimento coletivo e eu posso falar no meu próprio escritório, a gente vive esse problema hoje. 12h35, programa Gente que Fala, vai dar uma paradinha breve aqui, a gente vai para um intervalo, um golinho de água para cada um, para todo mundo se refazer aqui, a gente já volta com a sequência dos nossos temas. Até já. Os melhores trabalhos de comunicação nunca abrem mão de um excelente instituto de pesquisas. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Na sua próxima pesquisa, se eu fosse você, chamava Orbis. Até porque o sucesso é consequência direta da informação que você tem e o que você faz com ela. 4 minutos para 1h da tarde. Agora, faltando aqui no programa Gente que Fala, estamos ao vivo pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, transmissão também pela Altivia TV da internet, pelas redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. Eu vou colocar aqui na nossa conversa de terça-feira, agora, eu vou apresentar o Dr. Fernando Barbosa Dias, advogado, ele é sócio do escritório Barbosa Dias Advogados. Tudo bem, Dr. Fernando? Bem-vindo. Oi, Mauro, tudo bem? Boa tarde aos participantes. Estava escutando um pouco, o tema mais uma vez interessante e útil. Obrigado pelo convite. Vamos falar sobre o seguinte, doutor Fernando, o relator do projeto de lei que altera as regras do CARF é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. O deputado federal Beto Pereira, do PSDB do Mato Grosso do Sul, inseriu ontem no texto a possibilidade de devedores de impostos terem desconto em multas e juros, mesmo que os débitos sejam classificados como recuperáveis pela Fazenda. Bom, em primeiro lugar, a gente tem que esclarecer o que é o CARF, né? O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Doutor Fernando. Então, até antes de falar isso, eu vou tentar focar um pouco aqui a explicação para uma grande diferença que esse projeto tenta fazer de mudança nos julgamentos que dependem do voto de qualidade, tá? Então, o que é o CARF, né, Mauro? O CARF é basicamente a segunda instância administrativa para julgamento de recursos do litigioso administrativo de exigências tributárias que versem sobre tributos em geral, como questões aduaneiras, né? E o CARF, ele é composto tentativamente de forma paritária. Por que eu falo tentativamente? Porque muitas vezes alguns casos ficam vagos. Então, a gente tem metade dele de pessoas que são do próprio Estado, notadamente da Receita Federal e da Procuradoria da Fazenda Nacional, e a outra metade é indicada pelas confederações econômicas, da indústria, comércio e, salvo engano, serviços. Tá? Então, dessas 3 grandes confederações. Então, metade é do Estado, metade dos contribuintes. E aí, lá, internamente, a gente tem uma divisão das sessões de julgamentos. Tem 3 grandes sessões de julgamentos. A primeira sessão é sobre, por exemplo, imposto de renda e contribuição social sobre o lucro.
A outra, imposto de renda pessoa física e contribuições previdenciárias, e a terceira, PIS/COFINS e comércio exterior, que seria de aduaneiros, né? Basicamente, ele é assim, e tem também aí a Câmara Superior de Recursos Fiscais. Tem muito, é importante demais para o Brasil, CARF, é muito importante para o Brasil, sem dúvida nenhuma. Ele tem relevância e tem um estoque de discussões de litígios administrativos tributários da ordem de bilhões e bilhões e bilhões de reais que ficam lá para ser decidido. Aí, bom, pode seguir, desculpe. Só o que eu ia complementar é que é o seguinte, né? A grande discussão que a gente viu com ministros da Fazenda era a retomada do voto de qualidade. Bom, muito sinteticamente explicando, você tem lá os julgamentos, você tem as câmaras de julgamento, e se no caso de empate, ou seja, tem 4 julgadores, ou melhor, nas câmaras tem 8 julgadores. Se 4 votarem para um lado e 4 votarem para o outro, quem que poderia decidir isso? Favorece o governo. O empate favorece o governo. O empate, historicamente, favoreceu o governo, mas em 2020 mudou, Mauro. Teve uma alteração para mudar. E aí estava favorecendo o contribuinte. E o governo, em 3 anos, já está pitando o bico. Está contra isso. Historicamente, favoreceu o governo. Desde 2020 passou a favorecer o contribuinte. Em 3 anos, o governo já quer mudar isso, né? Então, essa que é, vamos dizer, além de todas as discussões de descontos e tudo mais, essa que é a grande discussão que a gente vê hoje nesse projeto de lei. Bom, o que eu destaquei aqui, que é a possibilidade dos devedores dos impostos terem descontos nas multas e nos juros naqueles débitos classificados como recuperáveis pela Fazenda. Agora, quem terá direito a esse desconto, se a proposta for adiante, qual é a posição do Ministério da Fazenda em relação a isso? Então, a pergunta tem total aplicabilidade. Por quê? Porque mesmo que o contribuinte, então, mesmo que esse julgamento tenha o voto de qualidade e favoreça o governo, o ministro da Fazenda, o Ministério da Fazenda, em contato com a Câmara e com o relator do projeto, o deputado Beto, do Mato Grosso do Sul, PSDB do Mato Grosso do Sul, eles tentaram chegar no meio termo, Mauro, que é o seguinte, olha, se for sendo aplicado o voto de qualidade que está sendo restabelecido em favor do governo, ok, o contribuinte vai perder. Mas o meio termo que vamos chegar juros não vai ser aplicado. Então, é isso mais ou menos que se tentou fazer. Eu até posso ler aqui o dispositivo muito brevemente, que ele diz o seguinte, né? Então, na hipótese de julgamento do processo ser resolvido em definitivo a favor da Fazenda Pública, pelo voto de qualidade, e desde que haja a efetiva manifestação do contribuinte para pagamento daquele débito, em até 90 dias, serão excluídos os juros de mora. E aí, o pagamento desse débito pode ser feito em até 12 parcelas mensais e consecutivas, mas com correção monetária. Tá? Então, vai ter um desconto aí que o governo tentou chegar com alguma... Ficou um mezzo-mezzo. Uhum. Muito bem, 12h42, quero agradecer a sua presença, a sua participação aqui com a gente, doutor Fernando Barbosa Dias, advogado, sócio do escritório Barbosa Dias Advogados, falando aí sobre o projeto de lei que altera as regras do CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Aliás, só para acrescentar aqui, doutor Fernando, essa matéria ela tem que ser votada porque ela está trancando a pauta da Câmara dos Deputados e se ela não for votada, se ela não sair da fila, nada mais pode ser votado, a não ser a reforma tributária, porque é uma outra forma ali de debate dos assuntos, né? Mas fora a reforma tributária, se o CARF não for votado, isso tranca a pauta da Câmara dos Deputados. Obrigado pela presença, a gente volta a se falar na semana que vem, doutor Fernando. É isso, Mauro. Muito obrigado. Bom programa e um abraço a todos os participantes e ouvintes. Obrigado. Um abraço, doutor Fernando. A gente segue por aqui, 12h43, com o programa Gente que Fala, pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, pela UTV, a TV da internet e pelas redes sociais. Vamos para o próximo assunto. Para o escritor e palestrante César Romão, que está aqui com a gente, nem sempre as nossas adversidades são grandes. Nós é que precisamos crescer diante delas com a experiência de nossa mente, nossos talentos, nossas competências e nosso coração. O César Romão é autor de diversos livros sobre o tema, ele agora está lançando um curso com o sugestivo nome Seja Protagonista,
de seu futuro. Antes da gente falar desse curso, César Romão, eu quero refletir aqui com você uma frase, uma citação sua que diz o seguinte: neste momento você já está vivenciando o seu futuro, tanto na vida quanto na carreira ou na sua empresa, pois o futuro acontece como o vento que sopra silencioso e se torna mensageiro do nosso destino. Primeiramente, qual que é a reflexão sobre esta sua frase aqui, esse seu entendimento? Obrigado, Mauro. O futuro não é mais passível de previsão, ele depende do processo aplicado em sua construção. Ou você constrói o seu futuro, ou o mundo vai te dar um. E, normalmente, o futuro que o mundo nos dá não é aquele que nós precisamos, aquele que está na nossa missão de existência. Por isso que eu digo neste curso, seja protagonista de seu futuro. Aliás, Mauro, é um curso digital. E ele está num valorzinho assim irrisório, porque eu quero que as pessoas façam. Eu quero que as pessoas entrem lá no site e façam o curso. O valor é irrisório. É mais representativo mesmo. Você pode fazer no seu computador, no seu celular. É um curso digital que você baixa e faz aí na tua casa. Hoje, nós criamos muitos problemas para a nossa vida que nem existiam. E a gente não aprendeu ainda a fazer recuperação de cenários, né, para a nossa própria vida. Então, esse curso ele é em torno disso. Como é que você monta a recuperação de cenários para a sua vida? Em relação aos problemas, não tem jeito. Eles vão surgir. Alguns que você nunca viu, alguns que você achou que nunca teria, eles vão acontecer. Por quê? Porque os problemas são um meio que o mundo tem de nos levar até onde nós precisamos ir. Esse curso é voltado para quem? Quais tipos de profissionais, César Romão? Esse que Como você está ele é um promovendo, curso... que se chama... Seja protagonista do seu futuro. Seja protagonista do seu futuro. Uhum. Ele é para empresários, é para colaboradores, é para a equipe de executivos, é para o mundo corporativo, é para você aí, para a sua vida pessoal, para a sua vida profissional. Ele é para pessoas. Esse é para pessoas. Você é uma pessoa? Então você pode fazer esse curso e eu garanto, você terá aí uma surpresa maravilhosa. Por quê, Mauro? Porque eu peguei todos os meus anos de carreira, toda essa minha experiência com 25 livros de mais de 50 países, inclusive na Rússia, né? Tenho livros lá, 12 livros lá na Rússia, que é um país muito difícil para você entrar com uma literatura de fora, né? Mas eu tenho lá vários livros. Eu peguei toda essa experiência e sintetizei, otimizei neste curso e entrego para você. Você, para receber este conhecimento, você teria que ficar comigo pelo menos a minha carreira toda. Então, eu fiz uma síntese de tudo isso. O que é a síntese? É o melhor do melhor. Não é o melhor, é o melhor do melhor que eu aprendi com minhas pesquisas, com minhas atividades, e que fará diferença aí na sua vida. A palavra, César Romão, é planejamento? Quem não se planeja não tem futuro? Bem, planejamento é uma parte de tudo. O que nós precisamos é assim, quando você pergunta para alguém, Mauro, o que ele quer da vida, normalmente ele fala assim, eu não quero ser médico, eu não quero trabalhar em pé. Olha que interessante, as pessoas, Mauro, costumam dizer primeiro o que não querem, elas têm dificuldade de dizerem algo sobre o que querem. Então, você pergunta a uma mulher, por exemplo, que tipo de homem você quer? Ela fala, olha, eu não quero um homem que fique no sofá no domingo, eu não quero um homem que deixe de assistir novela comigo. E depois, com muita história, ela talvez comece a pensar no tipo de homem que ela quer. Então, a primeira coisa, Mauro, antes até do planejamento é um item, tá? É um subitem. É você entender e ter de maneira clara e explícita para você aquilo que você pretende. O propósito. Você tem que ter o propósito. O que é o propósito? É o que a sua missão de existência vai significar. Propósito é o significado daquilo que você deseja. Então, o primeiro item para você planejar o seu futuro, construir o seu futuro, é o propósito. É você ter detalhadamente aquilo que está na sua mente e no seu coração.
O fato das pessoas falarem aquilo que não querem, isso tem a ver com aquilo que muitos falam, né, das vibrações do universo. O universo não entende o não, então não adianta você entrar com o não na frente. Para quem lê O Segredo, né, vai entender o que eu estou dizendo. Não adianta você falar o não, você vai ter que dizer aquilo que você quer. Como é que muda essa chave, César? Na realidade, é consciência. Você tem que ter determinação e foco naquilo que você deseja. O não é a palavra que a gente mais ouviu na vida, desde que você nasceu, principalmente quando era criança, né? Não pega aqui, não corre ali, não faz isso, não faz aquilo. A gente ouve muito essa palavra. Mas a questão é assim, nós temos possibilidade de desenvolver os nossos talentos, as nossas aptidões. O segundo ponto, Mauro, seria o seguinte: quais são as competências que você precisa desenvolver para sua conquista? Mas eu sou bom. Não, será que você é bom? Nós temos um problema aqui no Brasil, que aqui no Brasil existe uma síndrome que eu chamo de pseudismo. O que é o pseudismo? O brasileiro tem mania de entender de tudo sem entender de nada. Então, se você coloca um microfone na rua, por exemplo, numa pessoa, e fala assim: o que você achou daquela lei que vai cortar 200 árvores ali na praça principal da cidade? Imediatamente, a pessoa vai responder assim: eu acho um absurdo, não se deve, a lei não existe. Eu acho um absurdo, essa lei não deve existir, quem cortar árvore tem que ser preso, temos que proteger. A lei não existe, ele está divagando sobre algo que ele não conhece e não é verdade. Quando acontece alguma coisa no Brasil, por exemplo, uma tragédia, como um acidente de avião, qualquer motorista de aplicativo vira engenheiro aeronáutico. Ele sabe tudo. Ele sabe os nomes, ele sabe tudo. Então, aqui no Brasil, as pessoas têm dificuldade de executar as suas atividades também pelo pseudismo, porque quando é requerido dele, daquela pessoa, a competência, ele não tem, ele só pensa que tem. E aí ele é reprovado. É igual concurso, né? Você tem concurso de cantor. O cara acha que canta, a mãe falou que ele canta, ele vai lá no concurso do Ratinho, por exemplo, e toma um balde d'água. Pô, mas eu canto tão bem, mas quem falou que você canta? Minha mãe. Você tem que ouvir alguém competente da área para te avaliar e ver se realmente você canta. Nesse sentido do pseudismo, para a gente encerrar aqui essa conversa, eu já vou passar para o tema seguinte aqui. 2 semanas a gente teve um monte de especialistas em submarino, né? Não é sério? Olha, você sabe, Mauro, e meus queridos colegas aqui de entrevista, eu dou corda. E nessa semana dessa questão, né, desse subversível, né, que não era assim praticamente submarino, eu dei corda, eu me diverti tanto, as pessoas explicando os botões, o controle, e a pessoa, e você presta atenção, doutor Vinícius, a pessoa se entusiasma, aí é que ela navega mesmo, sabe? Então, na mas realidade, claro, as ideias, efetivamente, nesse caso, naufragaram. Verdade, doutor Sérgio. E eu fico ouvindo. Então, eu aprendi a lidar com o pseudismo. Eu, quando estou num palco de palestra e chega aquela parte que o público abre para pergunta, para mim é uma felicidade, porque lá vem o pseudismo. Né? Aquela pessoa que não quer perguntar, ele quer mostrar que ele sabe sobre tudo. Bom, vamos lá, faltando 8 minutos, senão daqui a pouco o tema do Sérgio vai naufragar aqui, já que você falou em naufragar. Aliás, Mauro, eu queria complementar o que o César falou. Na verdade, o único ativo que todo ser humano tem é um não. Esse aí você já tem, né? O não você já tem, falta o sim, né? 50%. A recém-aprovada revisão do Plano Diretor Estratégico do município de São Paulo pode afetar a paisagem e a rotina de grande parte dos bairros da capital. As alterações envolvem especialmente a expansão das áreas para prédios sem limite de altura nos arredores dos chamados corredores de transporte. E outra modificação que tem sido muito criticada é a autorização de mais vagas de garagem nesses empreendimentos, e isso vai na contramão da regra anterior que facilitava a construção nesses locais justamente para o uso do transporte coletivo. Sérgio Jafé, cada plano diretor que vem, cada revisão de plano diretor que vem, a gente só vê a coisa piorar para a cidade de São Paulo, é ou não é?
Na verdade, é uma seção de cadeias, né? Tudo que vem do poder público realmente é complicado. Mas aí eu faço uma ressalva aí. Quando as pessoas criticam, né, essa possibilidade de aumentar os gabaritos dos prédios ou de aumentar o número de garagens, veja, o outro plano diretor ele estabelecia, né, que se vocês construísse próximo a uma estação de metrô, você teria uma condição de maior de subir o prédio, de ter mais andares e tudo mais. Mas por quê? Para incentivar o quê? Que o cidadão se socorra, por exemplo, dos meios de transportes, da malha metroviária. No entanto, isso, para mim, eu entendo como válido se fosse num país como países como com metrópoles, né, como Roma, como Paris, como até Moscou, né, que são cobertas ali, são servidas por uma malha metroviária em que a cada metro ali está certo, guardadas as devidas proporções do tamanho das cidades, né, com relação, por exemplo, comparar com São Paulo, mas a verdade é que você tem uma malha metroviária enorme. E isso facilita realmente propicia que o cidadão possa se utilizar dos meios de transportes, quer ônibus, quer metrô, mas, ou até mesmo se utilizando de táxis, de Uber, né? Mas o que acontece é que em São Paulo, por exemplo, você tem grandes distâncias que você não tem a malha metroviária e mesmo a questão dos corredores de ônibus. Então, eu acho que servir os prédios, as edificações com mais garagens, eu não vejo de negativo para a população. Aí vai dizer, não, mas espera um pouco, mas aí você está contribuindo com o aumento do carbono, porque as pessoas vão ter mais carros, vão entulhar as ruas, o tráfego vai ficar insuportável. Mas é uma situação que mais se adequa a por exemplo, no caso aqui de São Paulo, né, a uma falta, né, de serviços, ou não vou dizer uma falta, ou talvez uma carência maior de serviços de transporte, né, para facilitar a vida do cidadão. Lá fora, por exemplo, eu conheço pessoas que moram, por exemplo, em Roma, que eles não têm carro, só vão usar um carro no fim de semana e muitas vezes até alugam o carro no fim de semana, que é uma alternativa muito mais barata. Para o brasileiro também seria assim. Se você tivesse condição de ter uma malha metroviária, uma rede viária, né, de viação, em que permitisse que você realmente não precisasse de veículos, principalmente durante a semana, eu garanto que muita gente deixaria de ter carro e até passaria até a alugar carro no fim de semana, que é muito mais barato você fazer uma locação para 2, 3 dias um carro, do que você ter um veículo que te dá uma despesa de seguro, de imposto, de manutenção, de abastecimentos. Então, eu vejo dessa maneira. Eu acho que eu só vou ter tempo para a sua pergunta aqui da audiência, Jafé. Você joga xadrez? Eu jogo. Joga, então, porque a Daniela Neves, ela está impondo um checkmate aqui para você na pergunta que ela está fazendo. Ela diz o seguinte: o novo censo diz que São Paulo tem 32 mil pessoas em situação de rua e 588.978 imóveis vazios. Como equacionar essa situação? Acho que você vai ter que lançar a mão aí, uma equação de segundo grau, fórmula de Bhaskara, qualquer coisa assim. Na verdade, eu acho que você precisa ter aí um trabalho da municipalidade, né? Se ela está se referindo ao município de São Paulo, então tem que ter um trabalho da municipalidade para adequação de imóveis, para ofertar esses imóveis de uma forma que permita a pessoa alugar ou a pessoa comprar, ou que seja até um comodato, desde que haja aí uma revitalização, principalmente do centro de São Paulo, que é terrível. Você vai à noite, uma ocasião fui dar uma palestra sobre condomínio na ASP, na Associação dos Advogados de São Paulo, você sai de lá à noite, você parece aquele filme do Walking Dead. Então, é assustador. Então, precisa se revitalizar o centro, principalmente. Tem muitas moradias que estão ali paradas que poderiam ser utilizadas, sim.
para o uso para essas pessoas desfavorecidas e que hoje não estão ocupando imóveis porque não tem condição. Por exemplo, o pessoal da Cracolândia, eu acho que é por aí. Doutor Blatt, consegue responder aqui em 20 segundos essa questão? Ela vem do Jaime, do Jardim Bonfilholi. Jaime, muito obrigado aqui. Ele quer saber quando se deve aplicar o artigo 142 da Constituição. Isso dá um programa inteiro, hein, doutor Blatt? Mas vamos tentar em 20 segundos. Olha, o problema não é só o artigo 142, né? Toda a Constituição Federal, ela se põe, obviamente, de uma maneira muito difícil para toda a população brasileira, e eu acho que essa é uma questão que daria, sei lá, uns 3 ou 4 programas aqui, Mauro, mas o importante é fazer com que tenhamos aqui o bom senso sempre sendo ponderado, na minha opinião. Pessoal, faltando 1 minuto para 1 da tarde, eu quero pedir desculpas aqui para Carla Gomes, que está com a gente no Facebook, para Juliana Rocha, que está com a gente no Instagram, porque tinham 2 perguntas aqui para o César Romão e para o doutor Bicalho, mas não temos mais tempo aqui para adiantar aqui esses assuntos com eles. Então, eu quero agradecer a presença de vocês todos, em nome da equipe do programa Gente que Fala, os nossos participantes de hoje, Dr. José Carlos Blatt, promotor de justiça, professor universitário, o César Romão, escritor, palestrante, especialista em gestão de pessoas nas áreas de motivação, estratégia, marketing, liderança, educação, vendas, carreira e empreendedorismo, Dr. Vinícius Bicalho, advogado, especialista em imigração, impostos federais e negócios internacionais. Ele é licenciado nos Estados Unidos, está nos Estados Unidos, em Orlando, e nesse feriado lá, de 4 de julho, independência dos Estados Unidos. Também doutor Sérgio Jafé, advogado especialista em direito imobiliário, e ele é autor do livro Ser Síndico Não é Padecer no Condomínio. Programa Gente que Fala, realização da ABECOM, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você espectador, você ouvinte, a razão da nossa presença aqui todos os dias, obrigado pela audiência, a gente volta aqui pela Rádio 365 amanhã, a partir do meio-dia, também pela UTV e pelas redes sociais, e chegando na 365 agora, o Lucas Neto, ele vem com o programa O Melhor para a Melhor Idade. Bom programa, Lucas, uma boa tarde para todo mundo, 1 hora, 1 minuto. Tchau, até amanhã.